Oi, gente! Eu sou a Sara, serva, amiga e filha de Deus, e você está no canal Sobre o Reino. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a fé, vamos ver o que ela é e vamos ver um pouquinho sobre a vida de Abraão, que é considerado o pai da fé. Então vamos começar lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Lá no versículo 4 está escrito: partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. Aqui, já no comecinho da história de Abraão, nós vemos o primeiro ato de fé dele. Deus disse para Abraão: deixa tudo para trás, deixa a sua casa, deixa a sua terra e vá. Vá para uma terra que você não sabe qual é ainda, mas que eu lhe mostrarei. Um dia você saberá qual é essa terra, mas por enquanto você só precisa sair. Abraão não sabia qual era o destino, mas ele sabia quem era o guia e por isso simplesmente ele vai como o Senhor havia ordenado. Imagina só, Deus te mandar ir para um lugar e você ter que deixar tudo. Agora imagina que você não sabe nem para onde você está indo. Mesmo assim, Abraão foi. Esse foi o primeiro ato de fé de Abraão. A história dele já começa assim, um passo de fé que ele deu, acreditando naquilo que Deus disse para ele. É interessante que sempre que Deus dá uma ordem para Abraão, ele dá também uma promessa. A promessa desse trecho aqui foi o seguinte, lá no versículo 2. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o teu nome. A promessa de que ele seria uma grande nação já começa daqui, mas para que ele fosse uma grande nação, ele não podia continuar onde estava, ele precisava obedecer a voz do Senhor e ir para outro lugar. Vamos agora para o segundo ato de fé de Abraão. Abraão não foi sozinho nessa jornada. Ele levou Sara, sua esposa, na verdade ainda Sarai, e Abraão ainda Abrão, mas eu vou chamar ele com os nomes que Deus vai dar futuramente. E levou também o seu sobrinho Ló. Mas certo dia, houve um desentendimento entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, aqueles que cuidavam do rebanho deles, porque eles tinham muitas propriedades. Então, Abraão sugere que eles se separem e vão para terras diferentes. Olha só o versículo 9, já do próximo capítulo, capítulo 13. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Então Abraão, ele dá uma sugestão para Ló escolher um dos dois lados. Se ele fosse para um, Abraão ia para o outro e vice-versa. Mas o que tem de fé aqui? A fé que Abraão tinha é que aonde ele estivesse, Deus estava o guiando, Deus estava com ele. A fé dele é que ele seria a bênção no lugar que ele estivesse, não importando aonde. Não era o lugar que o abençoava, mas era ele que abençoava o lugar onde estava. Então não importava se ele ia para a direita ou se ele ia para a esquerda, porque a bênção do Senhor ia com ele para onde quer que ele fosse. Vamos continuar lendo esse texto, versículo 10. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. E isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Olha só o versículo 13. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló não agiu por fé, Ló agiu pelo que os olhos dele viam. Apesar de Deus ainda não ter destruído Sodoma e Gomorra, ele já sabia que os moradores de Sodoma eram maus. E mesmo assim, ele prefere ir para um lugar em que ele vai ter fartura, uma terra bem regada, onde ele poderá plantar, colher, onde ele terá sucesso na vida dele, mesmo que naquele lugar os homens eram pecadores contra o Senhor. Ele priorizou a riqueza e o bem-estar dele a conviver com pessoas que também acreditavam no Senhor. Abraão, pelo contrário, foi pela terra que lhe restou, mas que nós sabemos que já era a promessa de Deus. Lá no capítulo 12, no versículo 7, Deus já tinha prometido que daria Canaã a Abraão. E agora, olha só no versículo 12 do capítulo 13, para onde ele foi. Abraão habitou na terra de Canaã. E Ló foi morar nas cidades da campina. Deus já tinha dito que daria Canaã para Abraão e para sua descendência e continua dizendo isso ao longo de todo o livro. E quando eles se separam, é justamente para onde Abraão vai, porque ele ia pela fé. Ele não escolheu com a lógica e com a razão humana, mas ele confiou em Deus. E o lugar
que aparentemente sobrou para ele, na verdade aquele lugar já era destinado para ele. Isso é agir por fé, não agir com as nossas forças, não agir com o que faz sentido para nós, mas deixar Deus guiar cada passo da nossa vida. Outro fato sobre a fé que Abraão tinha em Deus era a espera das promessas. Deus tinha prometido para ele uma grande nação. Mais para frente, Deus diz que essa descendência seria como a areia da terra, como as estrelas do céu, que são incontáveis. E ele confiou em Deus que isso aconteceria. Ele confiou em Deus que ele teria uma terra para sua descendência, que seria a terra de Canaã. Agora, para que houvesse uma descendência, precisava de um filho. E ele confiou que Deus daria um filho para ele. Ele esperou com paciência, muita paciência, porque ele esperou por muitos anos, até que essa promessa se cumprisse na vida dele. É certo que Abraão fez várias escolhas erradas na vida dele. Por várias vezes ele não agiu por fé. Mas isso é mais uma prova de que ele era um ser humano assim como nós. E assim como ele agiu por fé muitas vezes e foi usado por Deus, nós podemos também. Abraão não teve só acertos na vida dele, ele também teve erros. Mas mesmo assim, ele é conhecido como pai da fé. Porque nós somos seres humanos e erramos mesmo. Mas voltando a falar sobre o filho dele, ele esperou com paciência e a promessa se cumpriu. E Isaac nasceu. Sara, que era estéril, e os dois já de idade avançada, tiveram um filho. E isso é mais uma prova da fé que Abraão tinha. E, por fim, o último ponto que eu escolhi para falar sobre a fé dele é quando ele vai sacrificar Isaac. Imagina só, algo que você esperou a vida inteira para que acontecesse. A promessa do Senhor que ele falava e reafirmava que se cumpriria, se cumpriu e agora Deus pede o filho dele. Isaac, que através dele viria toda a descendência de Abraão. Sem Isaac ele não teria uma grande descendência, mas ele tinha a promessa de Deus. E se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então quando Deus pede que Abraão sacrifique Isaac, ele sem pensar duas vezes, pega Isaac e vai ao monte para sacrificá-lo. O fim da história é que ele não sacrifica Isaac porque Deus provê um cordeiro, mas ele ia fazer isso. E Deus, conhecendo o coração dele, pôs ele à prova e ele passou nesse teste. Ele provou de uma vez por todas a fé que ele tinha no Senhor. Daqui a pouquinho vamos ler um texto lá de Hebreus que vai falar que ele acreditava que o Senhor poderia até mesmo ressuscitar Isaac, porque foi Deus que deu Isaac para ele. Ele sabia que teria uma grande descendência e que essa descendência viria de Isaac, porque Deus já tinha falado isso, não viria de Ismael, que era outro filho dele, mas viria de Isaac. Então ele acreditava que ele sacrificando ou não Isaac, Deus daria um jeito, assim como Deus já tinha dado um jeito toda a vida dele. Deus daria um jeito de fazer a promessa dele se cumprir. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é fé. Já visto esses diversos exemplos sobre a vida de Abraão, na nossa vida agora, o que é a fé? E para encontrar qualquer resposta que nós precisamos, vamos lá para a palavra de Deus. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé foi Abraão ter certeza na vida de um filho, mesmo sem conseguir ver essa realidade. A fé foi Abraão saber que ia para algum lugar, mesmo sem ver qual lugar era esse. Fé foi Abraão deixar com que Ló escolhesse um lugar, mesmo sem saber qual Ló escolheria. Fé era essa confiança que ele tinha em Deus, que Deus cumpriria as promessas que ele fez, mesmo sem ver essas promessas se cumprindo. E na nossa vida, a fé é isso. Quando nós não estamos enxergando, é aí a oportunidade para usar da nossa fé. Porque quando nós vemos tudo com muita clareza, não é fé, é certeza. A fé é quando nós não estamos vendo. Eu costumo imaginar a fé como uma pessoa no escuro. Uma pessoa que não está enxergando absolutamente nada, não enxerga o chão, mas ela precisa dar passos de fé. Porque a fé não te leva a ficar parado, mas a fé te leva a avançar. Porque se você realmente acredita que o chão está ali, você não vai ficar parado, você vai avançar. Se você realmente acredita que você não vai cair, que você não vai tropeçar, porque Deus está contigo, você não vai ficar parado com medo. Se a fé é a certeza, se a fé é a convicção daquilo que a gente espera, a gente vai agir como alguém que tem certeza e não como alguém que duvida. A fé não é sobre o que a gente fala ou sobre o que a gente pensa, mas é sobre como a gente age. A nossa fé não está ligado a ficar esperando algo, mas agir de acordo com esse algo que nós esperamos. Ter fé é se mover diante da promessa, da palavra que Deus deu para você. Se você tem fé em Deus, realmente viva a sua vida baseado nele. Se você tem fé, não fique aí parado, mas se mova de acordo com essa fé. Então é isso.
mesmo sem estar enxergando nada, mesmo sem estar enxergando o chão. Se você acredita que o chão está ali, avance, porque lá na frente você vai encontrar a sua promessa. Agora, como eu disse, vamos ler alguns textos de Hebreus 11, que vai falar sobre a fé de vários personagens bíblicos. Vou ler as passagens que falam sobre Abraão. Vou ler dos versículos 8 ao 12 e depois do 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia da praia do mar. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Esse é o resumo da história de Abraão. Esses são os passos de fé que Abraão deu e o porquê que ele deu. E é interessante nesse capítulo, falando sobre os outros heróis da fé também, que sempre a fé está ligada a uma ação. No versículo 4 está escrito: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Ele só não acreditou que Deus era real, mas ele ofereceu um sacrifício, ofereceu uma oferta a Deus. Agora vamos pular um pouquinho lá para Moisés. Versículo 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Então, os pais de Moisés também tiveram muita fé. Versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito. 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue. 29. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. E o último que eu vou ler aqui é o versículo 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Mas aqui o que eu quero dizer é que todos os que tiveram fé foram levados a fazer algo. Os pais de Moisés não só acreditavam, mas venceram o medo e guardaram o seu filho. Moisés teve fé e saiu da onde ele estava. Abraão, que nós tanto já falamos de todas as ações que ele fez. A fé nos leva a realizar algo em prol da promessa que nós estamos para receber. Não é só ficar parado, esperando Deus fazer a obra dele, mas nós nos movemos porque nós cremos também. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você, que Deus enche o seu coração de amor, de graça e com a paz dele, para que você não se desanime no meio da sua caminhada. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui e o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações e também de me seguir lá nas minhas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Que Deus abençoe. Eu aguardo você aqui na próxima sexta-feira, às 6 horas.